Graças a Deus, né? Que você está aqui, eu dou boas-vindas a todos. Aleluia, ok. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de São Marcos, capítulo 10, versículo 49. Também a todos que estão vendo pela internet ou de outra forma, nosso boa noite também, sejam bem-vindos para ouvir a revelação da palavra do Senhor hoje. Livro de São Marcos, capítulo 10, versículo 49. Todos acharam? Nós vamos ler. Você pode ver através do telão. Os que estão em casa assistindo para abrir a palavra ou somente ouvir, porque o que Deus diz é assim. Marcos 10, 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele, Jesus, te chama. Amém? Você pode sentar agora? Aleluia. Já perceberam o que Deus tem para dizer hoje, né? Jesus te chama. Aos que estão aqui presentes e àqueles que estão nos ouvindo também. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Irmãos, a palavra de Deus tem um princípio dizendo assim: que toda palavra que sai da boca de Deus, como você ouviu hoje, ela não volta vazia, mas ela vai operar no seu coração, ela vai operar na sua vida, ela vai operar no seu dia a dia. Porque Deus é um Deus que não passa por cima da sua palavra. Ele quer que você hoje entenda o que Ele está dizendo. Ele disse que sim, aquele que estava clamando, e chamaram, e a palavra diz que Jesus chamou. Jesus está te chamando. Então nós vamos ver o que Deus tem em toda essa palavra, né? Amém? Amém. Quem quer ouvir, diga amém. Amém. Quem está com o coração aberto, diga amém. Amém. Isso. Então fica nessa mesma fé, que hoje nós temos coisas boas, né? Para que Deus te ensine e tenha a revelação da palavra que Ele colocou no meu coração. Agora eu vou passar para vocês. Irmãos, Deus chama por quê? Porque Ele precisa de discípulo. A palavra de Deus fala assim, que Ele nos chamou para fazer discípulos. Ele não chamou ninguém para converter, né? Ele chamou para que seja discípulo. Fazer discípulos em todas as nações. Se você for um discípulo do Senhor, você vai entender muito bem, porque você já caminha como discípulo, aluno, aquele que quer aprender do mestre. E se você não é assim ainda, você está sendo chamado hoje. Hoje é o dia de chamado. Hoje é um dia que Deus está dizendo assim, que está te chamando para ser um discípulo dele. Amém? Irmãos, lá em Jerusalém, a base principal de toda a palavra, ela é judaica, na realidade. A Bíblia é judaica, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Se você quiser aprender bem a palavra de Deus, então leia a Bíblia, né, com essas condições no seu coração, de que ele está falando de Israel. Desde o começo até o final, ele fala: meu povo, o Israel de Deus. Nós somos admitidos, ou então nós somos filhos adotivos. Deus só tem um filho. Todos os demais são adotados. Quando Deus fala assim, o meu povo, Ele está falando de Israel. Mas Ele diz assim, que todos aqueles que creem em Cristo também é povo de Deus. Amém. Então nós somos chamados por esse motivo. Entenderam? Amém. A partir daí que nós vamos fazer agora trazer uma mensagem para você entender o que é isso, o que é o chamado, o que Deus chama, como Ele chama, quem Ele chama, qual é a vontade de Deus para o seu povo, ou o povo todo, né? Toda criatura. Amém? Irmãos, lá em Israel, a base é Israel, né? Lá em Israel, quando a criança nasce, já tem um objetivo. O pai, ele é convocado, trazido, é instruído para ensinar o filho no caminho do Senhor, o pai. Ok? Aquele filho, ele começa a aprender a palavra do Senhor.
de 6 anos, 7 anos, ele começa a ter o aprendizado da palavra. Mas quando ele tiver 12 anos, ele já sabe toda a lei. Isso é uma regra. Todo judeu conhece toda a lei com 12 anos. Tanto é que quando ele faz o aniversário do 12º ano, ele é considerado filho da lei. Lá é chamado assim: você é filho da lei. Jesus, com 12 anos, ele estava passando por um teste. Então os rabinos chamaram e começaram a dialogar com ele. Aí que perceberam que ele tinha um aprendizado muito superior. Embora ele tinha sido ensinado por José, seu pai, e também por Deus, ele era uma pessoa extraordinária pelas respostas que dava. Então eles viam que era algo diferente. Mas as pessoas que não tinham esse chamado mesmo de Jesus, eles também eram treinados. Então, a partir de 12 anos, irmãos, os rabinos, eles estavam a procurar aquelas pessoas que tinham capacidades para aprender. Então eles iam para a escola com 13 anos, 14 anos, e na escola, irmãos, eles eram separados para uma continuidade, né? Aqueles que mais tinham as condições eram separados, eles iam separando como uma peneirada, e ficavam poucos, porque a maioria não eram aprovados como eles precisavam. Porque o aprovado, irmãos, teria que ser um discípulo que seguiria aquele rabino, aquele líder, e a intenção era que aquele aluno, aquele discípulo, ele crescesse tanto na parte espiritual, que ele no futuro passaria a ser também um rabino. Então a maioria daqueles moços, eles esperavam ter essa oportunidade de serem chamados, porque haveria sim uma classificação, né? Porque a cada 2 anos, irmãos, eles tinham uma condição separada. Eles sabiam quem poderia ser um mestre, um rabino, e aqueles que eram dispensados. A maioria era dispensado, porque rabino, para ser um rabino, é algo assim muito difícil, precisa de muito estudo, muita dedicação. Mas os que os jovens esperavam, irmãos, é que seriam chamados. Eles queriam ser chamados, porque sabia da virtude, da grandeza que era ser um rabino. Porque o rabino é uma pessoa muito buscada para o aprendizado. Eles eram professores intelectuais da palavra do Senhor profundamente. Então todos queriam ter um rabino para ser seguido. Então o que os jovens queriam era ser chamado, ok? Isso que eles queriam que acontecesse. Mas na realidade, irmãos, quando ia passando o tempo, ia ficando as pessoas para trás, né? Não atingia o nível necessário. Mas aquele que era o escolhido, irmãos, os poucos, bem poucos, que eram escolhidos, eles eram tão fiéis ao seu líder, ao rabino, irmãos, que alguns, eles iam morar na casa do rabino, para aprender todo jeito, toda a palavra, e também como operar, né, como ministrar. Eles andavam diariamente com o rabino, tão próximo que lá, irmãos, lá em Israel, eles falavam assim, havia um provérbio lá, que ele falava assim, que o discípulo, irmãos, o discípulo, aquele que aprendia, ele andava tão junto do rabino, seu mestre, que a poeira tinha que cobrir ele, a poeira da sandália do rabino. Esse é um provérbio que eles conhecem lá, porque andava tão junto, irmãos, até para ir para o banheiro, né? O líder entrava lá e ele ficava na porta esperando. Eles andavam 24 horas para aprender. Por que aprender? Porque no futuro, irmãos, eles seriam também um rabino, e eles iam fazer tudo igual, aprender. Então eles seriam um rabino, que era uma cópia daquele que o ensinou. Hoje você pode ver, se você andar com alguém, irmão, você passa a ser igual àquele, tanto na vida, tanto na virtude como também nas desgraças, né? Porque se você andar com um bêbado, irmão, você vai ser um no futuro. Se você andar com um profeta, a Bíblia diz que você será
terá galardão de profeta. Isso quer dizer o seguinte: você também será um. Então, quando as pessoas dizem assim, diga com quem andas e eu direi quem tu és, irmãos, é um provérbio também. Você vai ser igual àquele com quem você está junto, ok? Bom, dessa maneira o que aconteceu? Acontecia que poucos, irmãos, poucos alcançavam essa graça, muito pouco. Tinha que ter capacidade, estudo, dedicação, andar, deixar todas as coisas para trás, andar com o mestre, mas era uma virtude tão grande. Era assim um presente, talvez o maior presente da vida de uma pessoa, era ser um seguidor, um discípulo, um aluno e um mestre. Porque ele seria, então, estaria no topo das condições lá em Israel. Então, era dessa maneira, ok? Aí quando Jesus chegou, irmãos, aí aconteceu uma coisa importante. Agora é que Deus começa a falar com você. Jesus começou a ministrar, e aí os judeus ficaram contra Jesus, porque aquele aluno, irmãos, que atingia a fase total, eles eram abençoados através do rabino. Eles colocavam a mão na cabeça dele, abençoavam para começar a ministrar. E Jesus começou a ministrar sem essa escola. Jesus não passou pela escola. E aí eles eram contra. Como que esse homem vem agora ministrar se ele não passou pela escola? Ele não foi aprovado pelo Sinédrio, ele não foi aprovado pela escola, os profetas. Como que ele vai fazer? Começar a ir contra Jesus e armar para então tirar o jogo, né? Matá-lo. Dessa forma você começa a entender agora quem era Jesus, né? Um aluno, irmãos, para ser um ministrador também, um rabino, ele teria que ter no mínimo 30 anos. Era lei, isso é lei. Com 30 anos ele poderia já estar igualzinho o seu mestre. Por isso que Jesus não trabalhou antes. Jesus não fez nada antes. Ele andou para lá e para cá, mas esperando que o tempo passasse, para que ele então tivesse o 30º aniversário, e aí ele poderia então ministrar. Então ninguém, nem um sacerdote com menos de 30 anos ministra. Ok? É dessa maneira. Mas aqueles discípulos, eles conheciam muito bem Deus, né? Você não conhece bem Deus, eu também não conheço. Mas um judeu não conhece Deus. Por quê? Porque a sua família, eles falavam sobre as grandezas de Deus. Eles conheceram pessoalmente. Por exemplo, na saída lá do Egito, os pais deles sabiam e ensinavam a grandeza de Deus, o poder de Deus para tirar um povo de 2.500.000 pessoas aproximadamente, tirar de um país para levar para outro lugar. Abrir no Mar Vermelho, irmãos, eles conheciam esse poder. Eles conheciam o poder de cair maná todos os dias. A comida não faltava no deserto. No deserto não tem onde comprar comida. Eles conheciam tudo isso. Eles viram a nuvem caminhando por cima deles, dando sombra de dia, à noite, fortalecendo eles no calor daquela nuvem, porque à noite era muito frio. Eles viram Jesus, eles já conheciam, sabiam o quanto ele tinha feito em curas, libertações. O judeu conhece tudo isso, tudo, ele conhece Deus. O judeu viu a montanha pegar fogo quando Deus desceu para falar com Moisés no Monte Sinai. Deus falou assim: nenhum homem encosta na montanha, nenhum animal também, porque houve um fogo, irmãos. Não um fogo esse que queima, que você conhece, um fogo dos céus. O fogo dos céus nem o inferno aguenta. Então o povo não poderia chegar perto da montanha. O judeu conhecia tudo isso. O judeu viu essas coisas. E nós, só pela palavra e só pela inspiração do Espírito Santo, conhecimento, que nós estamos chegando a entender todas essas coisas. Então eu quero falar daquele que era o aluno, o discípulo, que teria que ter todas essas condições para chegar e ministrar, ser chamado. Quando Jesus chegou, o que aconteceu? Ele teria que ter discípulo, aluno. Ele teria que ter os chamados. E aí ele foi chamar quem? Todos os reprovados naquelas escolas. Ele foi chamando quem? Zaqueu. Foi na casa de Zaqueu.
para a salvação. Chamou aqueles pescadores reprovados na escola, os pescadores, os cobradores de impostos. Ele passou onde estava Mateus, cobrando imposto, e disse: siga-me. Irmãos, o que eles queriam ouvir era: siga-me, venha, estou te chamando. As pessoas largavam tudo, e os pais, irmãos, aprovavam as condições, porque a aprovação eles diziam assim: meu filho vai ser um discípulo do mestre. Eles queriam ouvir isto, chamado. E Jesus então quebrou essa tradição, né? Quebrou, porque ele não chamava os treinados, os que estavam lá no topo. Ele chamou somente os desclassificados. Por isso que ele vem com essa palavra hoje, dizendo o quê? Eu te chamo. Jesus só chama os desclassificados, aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Ele chama você para confundir aqueles que pensam que são. A atividade de Jesus, a essência do negócio dele é fazer o que não é para ser, né? Ele chama o comum para ser aquele incomum. Ele chama o nada, né, para ser alguma coisa. Por isso que ele vem com essa palavra hoje. Eu gostaria que colocasse o 51 ainda não, mas 10:49, mais ou menos para você, mais uma vez, para você saber que ele está te chamando, que ele não precisa de classificados, ele precisa de coração arrependido, ele precisa de fé, ele precisa que você entenda ele, e que você deixe o mundo, porque você vai seguir um que vai deixar você se tornar você grande. Dessa maneira ele fala: Jesus, parando, disse que chamasse. Então Jesus para hoje e te chama. É isso que Deus está falando, essa é a revelação. E chamar o cego, porque nós somos isso mesmo, porque Ele quer fazer você enxergar o mundo espiritual, Ele quer abrir seus olhos. É isso que Deus quer fazer, dizendo: tem bom ânimo, irmãos. Ele te chama e diz: tem de bom ânimo, levanta-te, levanta-te, que Ele te chama. Levanta-te. Você é o classificado por Jesus, mas não é classificado pelo sinédrio lá em Israel. Você não tem cultura, irmãos, uma cultura judaica. Isso é muito profundo, eles conhecem Deus muito. Mas Jesus não chamou ninguém assim. Ele chama o desprezado. Ele chama aquele que disse: eu não sou nada. Ele quer porque esse é fácil, irmão. Colocar no coração a palavra de Deus, só aqueles que são humildes, aqueles que podem receber Cristo. É por isso que você foi chamado, você que já é, e você que ainda não é. Ele está me dizendo, irmãos, isso é uma verdade. Você pensa talvez que é a minha palavra, né? Isaías 55:11, ele diz assim: a palavra que sai da minha boca não volta para você, mas ela vai operar. O que Deus está dizendo é que Ele te chama para a obra, para ser discípulo, irmãos, para ser igual a Ele. O que Jesus quer é que você seja igual a Ele, assim como aqueles discípulos dos rabinos queriam que fosse igual. Você vai ser igual a mim, e ponto final. E isso acontecia mesmo. Mas Jesus que te chama, irmãos, você que é, vamos dizer assim, o João Ninguém. O João Ninguém. Muitas vezes eu falei: Senhor, você vai me usar? Com quantos aí? Aí Jesus fala assim, bem assim para você agora, irmãos. Está escrito que você faria obras igual ele fez. Assim como o discípulo, irmãos, faria obras igual o rabino. Você vai ser igual ao rabino, você vai fazer igual. Aí ele fala: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, que crê nessa palavra do chamado, também fará as obras que eu faço. Rabino, Jesus é um rabino. O rabão, depende da linguagem. Rabino, rabão, rabi. Fará as obras que eu faço e os fará. Quebrou novamente, irmãos, uma regra, uma tradição. Fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Jesus está dizendo: você não vai fazer igual a mim. Você vai fazer obras maiores do que eu faço. Porque eu vou para o Pai,
e vou enviar o Espírito Santo para te conduzir. É isso que ele está dizendo aqui. Então ele está dizendo assim: eu te chamo. Eu não preciso que você seja classificado. Eu chamo e te dou as condições. Irmãos, as condições que Deus vai dar, ele diz: tem bom ânimo. Você precisa ter bom ânimo. Você precisa se levantar. Você precisa se apresentar. Porque Deus não vai fazer você fazer com que você faça pela força. Porque ele fala que não é pela força, mas é pelo meu espírito. Jeremias 48:10, isso é muito conhecido, irmãos. Não é por força nem violência, mas é pelo meu espírito. Eu estou dizendo que te chamo para você fazer obras iguais Jesus fez. Irmão, você pensa que isso é uma mentira. Você vai fazer obras iguais? Ou não estamos fazendo obras iguais? Estamos pregando a palavra, Jesus pregou. Estamos curando, como Jesus curou. E muito mais, né? Jesus curou 3 cegos só. E o corpo dele hoje curou quantos? Irmãos, se todos testemunhassem quanto nós curamos, olha essa igreja, corpo de Cristo, muito mais. Então ele falou assim: vocês farão obras maiores, muito mais. Por quê? O Espírito de Deus vai vir lá do meu Pai. Eu vou mandar. Então o que Deus está dizendo hoje? Te chamando, tendo bom ânimo, eu quero te usar. Eu quero que você seja discípulo. Eu quero que você seja coberto com a minha poeira. É andar próximo, é andar perto, para que você então seja coberto com essa poeira que vem da sandália de Jesus. Amém? Amém. No versículo 51 de Lucas, nós estamos 10:51, Marcos 10:51 fala assim. O 51 fala assim: Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? Irmãos, quando ele chama você e você se apresenta, você diz: eu quero ser o seu discípulo. Ele fala: então o que você quer que eu faça por você? O que você precisa? Quais as condições que você precisa? Aí você fala: mas será que é verdade isso? Irmãos, todas as condições que eu precisei, Deus concedeu para mim. Todas. Porque eu não tinha, irmãos, quando eu resolvi ser um discípulo, eu não tinha nem o que comer. Vou contar a história agora, mas muitos já conhecem. Eu não tinha. E eu também não conhecia essa palavra, mas a palavra já foi dita por Deus. Então ele perguntava: o que você quer para fazer essa obra? O que você precisa para fazer a obra? O que você quer para fazer essa obra? Ele é a pergunta dele: o que queres que eu te faça? Ele perguntou para aquele que ele chamou: chama ele que eu quero conversar com ele. Aí ele falou assim: o que você quer que eu faça? O cego, logicamente, eu quero ver. Se você tiver na sua mente isso: Senhor, eu quero ver. Abra os céus. Eu quero ver revelação. Eu quero cura. Eu quero ver conversões. Eu quero ver caminhar, como é caminhar com o Senhor. E tantas coisas, irmãos, que você pode. Porque se ele abrir os seus olhos espirituais, você vai ver o Senhor. Você vai ver a grandeza que é esse Deus que você serve. Porque muita gente, irmãos, estamos banalizando o nome do Senhor, porque não se conhece o poder dele. O judeu conhece, mas de perto. Nós conhecemos pela revelação do Espírito Santo. É diferente, irmãos, muito diferente. Conhecer o Deus dessa maneira, ou conhecer de outra maneira. Só que nós podemos chegar também, porque Deus está te escolhendo. Ele não está escolhendo judeu classificado, estudado, que seguiu o rabino, que agora é um rabino. Deus não escolheu ninguém, nem um rabino. Escolheu quem? Quem? Pescadores, cobrador de impostos. Escolheu, trabalhava na roça, boiadeiro. Foi escolhendo. Escolheu tanta gente, irmãos, desclassificada, porque era desse que ele queria usar. Aí ele te escolhe e faz você acontecer. Não vai escolher para jogar você no lixo. Deus nunca jogou alguém na boca do leão. Nunca. Não. Até permitiu, para mostrar a grandeza dele. Então você vai para a cova dos leões e o leão fica manso, porque o Senhor tem promessa na sua vida. Aleluia! Então ele disse que vai mostrar para você o mar se abrir, vai mostrar maná cair dos céus, vai prover você, como ele disse, vai te proteger no frio e no calor. Nós falamos das coisas espirituais aqui, irmãos. E ele diz assim: eu vou suprir a sua necessidade. Ele disse: busque primeiro o reino.
E as demais coisas, tudo que você precisa aqui na terra, eu acrescento. Irmãos, precisa entender, precisa compreender pela fé essa palavra. E Deus está dizendo exatamente isso. Ele está chamando os improváveis. Hoje Ele está chamando os reprovados, não classificados, que é você mesmo. É você que está recebendo a palavra. Irmãos, vale a pena ter bom ânimo, se levantar e dizer: Senhor, então eu preciso. Amém. O que você quer? Eu preciso, você abre meus olhos. Eu preciso enxergar o reino. Eu preciso ver. Eu preciso saber onde eu piso. Eu quero ser o seu discípulo. Eu quero andar próximo. É isso que Ele está perguntando. O que você quer que eu faça? Vamos ficar em pé? Bom, agora você já sabe. Você que ainda não caminha, você não recebe a poeira da sandália de Jesus, você pode hoje optar por segui-lo. Amém. Porque as condições Ele quer te dar. Já foi oferecido o chamado e também as condições para você ser um discípulo do Senhor. Ele falou: ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor.